aqui no nosso estúdio eu recebo a Gleide, também a Fernanda, já elas vão contar a história delas pra gente, e também o médico, Dr. Diego Mota. Muito obrigada pela presença de vocês, uma boa tarde, viu? Sejam bem-vindos, Boa tarde, Roberta, obrigado pelo convite. Gleide, ela vai explicar pra gente o que aconteceu. Você foi diagnosticada com pré-diabetes, foi isso? Sim, isso. Boa tarde, Boa Roberta. tarde, seja boa bem-vinda. tarde a todos da equipe, telespectadores. Sim, foi através de um exame que eu fui fazer. Aí a doutora pegou e falou assim, ó, Gleide, você está pré-diabética. Mas, porém, Roberta, eu sou igual formiga, eu era, né, igual formiga para doce, né? Gostava muito de doce, né? E agora, sim, que eu estou dando mais uma maneirada, né? Porque também tem que pensar um pouco mais na saúde, né? E com você, Fernanda, o que aconteceu? Qual que é a sua história? Então, eu tenho diabetes tipo 1. Eu tive aos 17 anos, na época de vestibular, muita turbulência, correria, né? E desenvolveu autoimune. Minha irmã também tem, só nós duas na família. E vivendo, né? Com medicação, insulina, alimentação. Você começou a sentir? Então, foi urinar demais, muita sede e comer muito e emagrecer. São os principais sintomas. Clássicos. Doutor, clássicos. A gente está aqui diante de dois casos que a cada dia surgem mais, né? Casos aí de pessoas diagnosticadas com diabetes. E vamos diferenciar, porque a gente ouviu aqui o relato da Gleide. Ela é pré-diabética. O que isso já acende o sinal de alerta? E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui a história da Fernanda, que foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 17 anos. E aí a gente se pergunta, né, aos 17 anos, mas a gente associa diabetes tipo 1 já com a pessoa que já nasce, né, desde a infância. Explica pra gente a respeito desses dois casos. Boa tarde mais uma vez, Roberta. As pessoas que estão assistindo estão com a gente também aqui. Vamos explicar um pouquinho, assim, de forma resumida, diabetes mais comum, tá? Tipo 1 e tipo 2 e gestacional, tá? O maior número, cerca de 90% ou 95%, é diabetes do tipo 2. Tem vários fatores, tá? Uma alimentação, sedentarismo, o ganho de peso, o uso de algumas medicações e por aí vai. Não que todo mundo que tem diabetes tipo 2 vai ter a mesma causa, enfim, isso pode variar demais. A do tipo 2 que eu falei, né? A do tipo 1, ela já é mais autoimune. É uma diabetes que vai acometer ali no 100%, de 5% a 10%, tá? Então, é um número bem reduzido e, normalmente, tá? É uma doença autoimune e acontece mais em pessoas mais jovens, que a colega aqui do lado desenvolveu com 17 anos, se eu não me engano, e a irmã com 11, então, assim, um pouco mais tardio. E a gestacional também, que cerca de entre 5% e 10% das mulheres, das gestantes, podem desenvolver durante a gestação, tá? Então, os mais comuns são esses. O pré-diabético, como o nome já diz, é o pré-diabetes. A senhora não está diabética ainda, né? Eu não vi seus exames, não posso falar isso, mas pelo que a senhora relatou aqui pra gente. Então, assim, aí o médico certamente te consultou, te avaliou, ele pediu o exame de sangue, deve ter visto a glicose, tá? O pessoal de casa entender mais fácil. A glicose é o açúcar no sangue, né? Então, de forma mais lúdica, mais simples. A glicose está muito alta, ou seja, tem muito açúcar no sangue. A insulina, como eu tive aqui na reportagem, o pâncreas ele tem uma região chamada ilhotas de Langerhans, tá? Ali tem algumas células betas, tal, que vão produzir a insulina. Algumas pessoas têm uma produção normal, que as pessoas que não têm a doença, uma produção excessiva, uma produção que vai cansar aquele pâncreas e ela com o tempo vai ficar diabética. Ou ela vai ter que usar a insulina, que é o caso do tipo 1 normalmente, 100% das vezes praticamente, e tipo 2 pode ser insulina dependente ou não. O pré-diabético, ele tem a chance de não ficar diabético. Como assim? Se a causa a pessoa está acima do peso, ela mudou os hábitos, praticou atividade física, usou a medicação correta indicada pelo médico, reduziu a bebida, ela tem uma grande chance de voltar ali de não ficar diabética. Ô, Gleide, notícia boa, hein? Mas é para isso você viu aí que você tem, né, os critérios a seguir, né? Sim. Você já vem fazendo isso? Já tem mudado seu estilo de vida? Sim, alimentação, mudei. Não, sim, o doce estou diminuindo bastante, né? E continuo com a medicação. O que para você está sendo mais difícil
nessa mudança de hábitos? O doce. O doce. O doce, Roberta. Esse relato é o mais comum no consultório, doutor? É o mais comum e ela, assim, foi aquele caso clássico, porque, Roberta, o grande problema do diabetes é que ela é uma doença vascular. Como assim? Ela comete o dedo do seu pé até a ponta do cabelo quem tem. Tem relato aqui chegando aqui falando sobre isso. Então, assim, ao longo prazo, porque você muitas vezes, você só consegue normalmente, tá? Quem não faz exame periódico, você vai diagnosticar o diabético depois de 5 anos de doença. Com 5 anos dela ali instalada, você pode ter um dano renal nos rins, um dano hepático, um dano na visão, que a gente chama de retinopatia diabética. E muitas vezes, infelizmente, esses danos são irreversíveis. Então, o paciente, às vezes, tem que fazer hemodiálise, por aí vai. Às vezes, um corte no pé. Quem nunca não tem um tio, um vizinho, um colega, alguém que teve o pé diabético, teve que amputar e vai, aí vai. Mas isso aí são em casos que a pessoa não se cuida. Então, assim, não estou assustando as pessoas que têm. É justamente um alerta para que quem está pré-diabético ou já diabético diagnosticado, que ela se cuide, que tome a medicação, porque é muito comum, não sinto nada não, vai levando, e infelizmente quando a conta chega, vem alta. Chegou até um relato assim, me chamo Débora, perdi minha mãe e meu esposo no espaço de 2 anos, tudo por conta de doenças adquiridas por diabetes. Os dois faziam hemodiálise e eu também tenho diabetes tipo 2 e isso é uma luta diária. Fernando, daqui a pouquinho você vai falar pra gente como é que foi, aos 17 anos, né, pensa, diante de um mundo, você querendo descobrir o mundo, né, naquela flor da idade você recebe uma notícia dessa e de que maneira isso reflete hoje, né, nos seus hábitos, na sua qualidade de vida. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, porque já que a gente está aqui falando justamente da diabetes, tem uma fruta, tá, aqui, Como é que é? Volta aqui um pouquinho. Que dá doença, também dá pressão alta. É isso mesmo? Quer saber que fruta? Gente, agora até eu quero saber que fruta é essa. Vamos conferir na reportagem. Diferente, cheia de gominhos, parece até uma obra de arte da natureza. Assim é a pinha, ou fruta do conde, ou ata, como muita gente chama. A senhora conhece? Eu conheço como pinha na minha terra, fruta do conde, acho que é aqui, não sei. Qual que é a sua terra? Pernambuco. Essa fruta aqui a senhora conhece? Conheço. Pelo qual nome? Conheço por pinha. E por que fruta do conde? É porque ela foi trazida pelo conde de Miranda em 1626. Era um português que, na época, era governador-geral do Brasil, no período colonial. Ele trouxe a fruta que era cultivada nas ilhas do Caribe aqui para o Brasil. E aí o nome pegou, virou fruta do conde. Uma doçura que faz bem para a saúde. Na Bahia o pessoal fala que faz, né? Não sei se é verdade. Antioxidante, diminui a inflamação. O aumento da saciedade pode trazer um benefício muito além da perda de peso. 2 estudos apontam a fruta como aliada no controle de 2 importantes doenças: pressão arterial alta e diabetes. O estudo publicado no Singapore Medical Journal analisou o efeito antioxidante das folhas da árvore da fruta do conde durante 30 dias. Com isso, os pesquisadores identificaram uma redução significativa dos níveis de glicose sanguínea nos animais. O estudo demonstrou que a suplementação com o extrato contribui para a melhora dos níveis de insulina, o metabolismo da gordura e a prevenção de complicações relacionadas ao diabetes. Uma outra pesquisa importante foi publicada no Brazilian Journal Development. O artigo diz que a pinha contém grandes quantidades de potássio, substância responsável por equilibrar os níveis de sódio no organismo e relaxar os vasos sanguíneos. Isso facilita a circulação do sangue e, consequentemente, reduz a pressão arterial. E tem também a atemoia, né? Muita gente confunde. E são parecidas mesmo. A atemoia é parente próxima, mas é outra fruta. Ela nasceu do cruzamento da fruta do conde com a cherimoia. É maior, mais doce e tem menos sementes. Mas no fim, as duas são cheias de sabor e de benefícios. Quem tem
entende bem dessas frutas é a Maria Célia. A paixão veio de casa. O pai plantava pinha no quintal, lá no Nordeste. E hoje ela faz questão de ter sempre uma por perto. Eu pego ela, compro ela, tiro todo o negócio e todo dia eu vou comendo 2 sementes, 3 sementes, qualquer semente que vier, para poder comer todos os dias. É docinha, ela é muito docinha. Não tem como você confundir uma outra fruta com a pinha. Se bater a dúvida, a pinha e a atemoia diferem no tamanho e no número de sementes, mas a essência é a mesma. Fruta que faz bem para o corpo e adoça a vida. Fazia muito tempo que eu não comia uma dessas. Nossa, maravilhosa. Eu lembrava, que como é docinha. Muito gostoso, né? Muito bom. Tá vendo aí, ó? A gente tem aliados. E falando nisso, chegou até uma pergunta, doutor. A Rosalba, ela falou que está com pré-diabetes, a mãe faleceu cega por causa do diabetes. Eu gostaria de saber das coisas naturais que podem diminuir, então, a diabetes. Ótima pergunta, né? A gente tem que mudar os hábitos. Isso aí, assim, em todos os casos, as pessoas que não estão diabéticas, não querem ficar, que já estão pré-diabéticos, por aí vai. E a mudança de hábito também, a gente tem que introduzir uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação? É você evitar os alimentos industrializados. Esses alimentos que são gostosos, né? Bolo, pães, pizza, ele tem alto índice glicêmico. O que quer dizer isso? Ele vira açúcar muito rápido no seu sangue, de forma simples, explicando. Então, isso aí para o diabético é muito ruim. E para nós também que não temos é ruim, porque você pode ficar diabético. Você vai cansar o seu pâncreas com o tempo e, com isso, ficar diabético. Então, assim, de forma simples, alimentos ricos em fibra, aveia, chia, quinoa, linhaça, as frutas com casca e com moderação. Existe uma discussão se pode ou não, mas com moderação, aí 2, 3 porções por dia, sim. Se o paciente estiver equilibrado, obviamente. Muita água, evitar consumo de álcool, evitar uma coisa também, Roberto, que as pessoas confundem muito, quem tem filho, assim como eu, acho que todo mundo que tem, ou de casa deve ter, são aqueles sucos naturais, aspas, né, Fernanda? Aquelas caixinhas. Se você pegar aquele refrigerante famoso de cola, pegar ali ml por ml, 100 ml de um e 100 ml de outro. Um suco de uva daquele famoso também, ele tem mais açúcar do que um copo de cola. Então, que as pessoas tenham essa consciência. Descascar mais e desembalar menos, exatamente, né? E ler o rótulo. Muito importante. Como é que foi aos 17 anos você se deparar com essa notícia e, desde então, ter que mudar os seus hábitos, Fernanda? O que foi mais difícil? Então, eu já tinha uma experiência pela minha irmã, que ela apresentou a diabetes antes de mim, né? Então, já foi um baque porque eu estava passando por um momento, assim, né, vestibular, correria, estudando demais, aí realmente a gente erra um pouquinho na alimentação, mas até hoje não é fácil, né? Apesar de que eu mantenho sempre uma alimentação bem regular, faço atividade física, mas a diabetes tipo 1, qualquer emoção que a gente tem, até o emocional afeta. Você está, inclusive, mostra para o pessoal de casa. Sensor. Né? É o sensor. É vida isso aqui para nós. Legal isso. Muito bom. Você precisa ficar fazendo aquela contagem para... A contagem de carboidrato tem que fazer para a dosagem de insulina ficar correta. Se a gente aplica a insulina errada, também tem a questão da hipoglicemia. É perigoso demais, tá? Hipoglicemia, eu já desmaiei dirigindo. Até óbito mesmo. Já. Insulina, é complicado. Se a pessoa errar a mão, tomba, hipoglicemia. Isso, hipoglicemia, sim, já desmaiei dormindo. Graças a Deus tinha gente em casa e conseguiu chamar a ambulância para me salvar. É difícil, mas a gente vai convivendo, assim, vai fazendo monitoramento certinho, né? Médicos também, né? Regular, indo aos médicos, mas dá para viver. Assim, não tenho problema de visão, da retinoplastia, não tive problema, já tem mais de 20 anos de diabetes. Você se cuida, pelo que eu vi, assim, você se cuida. Isso. Esse dispositivo é bem legal porque você evita um pouco as furadas no dedo, que as pessoas têm um desconforto. Você consegue monitorar pelo aplicativo, imagino eu, né? Acredito eu. Então, assim, facilitou muito as pessoas. Muitos usam isso aí para esporte hoje também, mesmo não diabéticos. Assim, mas eu falo com as pessoas. Ficar vivo, estar vivo é sempre difícil, estar bem. Então, você está se cuidando, está se medicando. Então, é só alegria.
Não pode deixar correr solto, senão desanda, né? Doutor, se deixasse, a gente continuava com esse assunto aqui até o final do programa, porque chegaram muitas perguntas. Tem, inclusive, mães querendo saber como evitar que o bebê nasça com diabetes, quando a mãe tem diabetes na gestação. Vamos fazer o seguinte, vou até acionar aqui o pessoal das nossas redes sociais para você responder essa pergunta na nossa rede social. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais um bate-papo com o doutor Diego nas nossas redes sociais e no nosso Instagram. Se puder continuar com a gente, Sim. então, Roberta, eu tenho 2 filhos e nenhum apresenta diabetes ainda, graças a Deus. Tomara, né, mãe? Glória um já a Deus, tem 20 amém. e a outra tem 11. Tá certo. E Gleide, se cuida, minha amiga, por favor, viu? Com certeza. Você tá vendo aqui, né, a situação da Fernanda, que bom que ela consegue administrar, monitorar, mas não é fácil conviver com a diabetes. Sim, com certeza, né? Que saúde também é tudo, né? Isso aí, ó. Um beijo pra vocês. Obrigado Obrigada, pelo uma boa espaço, tarde. prazer. Volte sempre, viu, Obrigado doutor? pelo convite. Tá certo.